Saudações cordiais a todos os ouvintes aqui presentes. Peço desculpa, lamento, mas pretendo não revelar meu nome por motivos pessoais, para que não venha afetar a minha vida e também a vida de minha família. Hoje estou com 28 anos de idade. Sou um evangélico. Trabalho como almoxerifado numa pequena empresa num bairro nobre da cidade de Florianópolis, Santa Catarina. Foi no ano de 2014. Eu estava com 18 anos de idade. Naquele ano, o meu sonho estava se realizando. Eu estava fazendo parte do elenco do Sub-20 do Clube do Avaí, que fica localizado na cidade de Florianópolis mesmo. E eu estava recém-iniciando a minha carreira de futebol. E nesse mesmo ano havia chegado um garoto, mas ele não era da cidade de Florianópolis, mas sim da cidade de Porto Alegre, num bairro muito pobre, conhecido como bairro da Restinga. Esse garoto e eu comecemos a ter uma grande aproximação, um relacionamento de amizade muito transparente. E ele começou a falar como era a sua vida no bairro da Restinga, pois ele sempre esteve envolvido com o futebol, desde quando era muito pequeno. Ele treinava nos campos da várzea. No bairro da Restinga mesmo, ele praticava o seu bom futebol, pois ele tentou fazer um teste no clube de futebol Grêmio de Porto Alegre mesmo, mas eles rejeitaram ele. Ele não desistiu. Também foi até o clube de futebol Internacional, também de Porto Alegre, e também esse garoto foi rejeitado. E ele seguia a falar que sentia muita saudade da sua família no bairro da Restinga, mas ele teria que realizar seu sonho, pois no futebol ele encontrou um meio de enfrentar e vencer a miséria e ficar distante da criminalidade aonde o seu bairro encontrava. E o clube de futebol do Avaí de Florianópolis recebeu ele com os braços abertos, acolhendo ele de uma forma carinhosa e muito compreensiva. Pois esse garoto se chama Rafael Dias Belotti, mais conhecido hoje na atualidade como o Grande Rafinha. Pois Rafael Dias passou a frequentar minha casa e também os dias que havia culto de evangélico na igreja de meu avô. E mesmo tendo um bom futebol nas categorias de base no Sub-20, em 2015, Rafael Dias foi vendido para o Vitória de Guimarães de Portugal. E Rafinha, mesmo estando longe, sempre entrava em contato comigo e com a minha família. E ao passar de alguns anos, Rafinha passou por outros clubes de futebol. E foi no ano de 2020 que Rafinha começou a se destacar num clube de futebol Leeds United da Inglaterra. Pois em 2020 eu já não estava mais seguindo a carreira de futebol. Eu havia iniciado esse mesmo trabalho de almoxerifado que eu continuo trabalhando hoje. Rafinha ficou muito triste com a minha situação e me convidou para passar alguns dias com ele na Inglaterra. Rafinha insistiu que eu fosse para a Inglaterra e ficou responsável de arcar com todas as despesas, assim como meu passaporte. Então tudo ocorreu da forma esperada. Eu viajei para a Inglaterra em Leeds e Rafinha me encontrou no aeroporto. E logo fomos para a sua casa, uma mansão linda e muito confortável. Ficando na sua casa, Rafinha falou: "Quero que se sinta à vontade. Você é como se fosse da minha família.
pois a sua família também é minha família. Mas eu precisava que só você viesse, porque tenho algo muito importante para lhe falar. Você não deveria ter abandonado o futebol. Havia uma oportunidade que estava pronta para você. Mas se você querer voltar ao futebol, você ainda tem essa oportunidade de evoluir no futebol. Só basta você seguir uma igreja. É uma igreja diferente que a sua família segue no Brasil. E Rafinha seguia a falar: hoje você será meu convidado para me acompanhar nessa igreja. Será realizada uma celebração, uma cerimônia do ritual do 2º grau de avanço do meu estudo de espiritualidade. Cumprindo esse ritual, de 2 anos para frente, o propósito do meu poder e sucesso vai iniciar. Após Rafinha ter me falado tudo aquilo, naquele dia as horas se passaram e a noite se aproximou. Foi quando chegou uma limusine preta. E naquela limusine saiu um homem de terno branco. Ele abriu a porta, eu e o Rafinha entremos. Ao entrar naquela limusine, cheguemos até um lugar. Fomos em direção a uma enorme mansão. E comecemos a entrar naquela mansão. E havia muitas pessoas ali, muito bem vestidas. Rafinha me apresentou quase todos que estavam ali. E Rafinha falou: daqui a algumas horas, quando chegar a meia-noite, será realizado o ritual do meu avanço de grau espiritual. E quero que você se sinta à vontade. E fiquemos ali interagindo com aquelas pessoas que estavam ali. Após passar algumas horas, chegou meia-noite. Então todos que estavam ali naquela mansão, a gente se dirigimos para o fundo daquela mansão, onde havia um enorme salão. E ao entrar naquele salão, já estava tudo preparado para o ritual de avanço espiritual de Rafinha. Era algo meio sombrio, mas confesso que a curiosidade me consumia. Naquele momento, eles pediram que Rafinha tirasse o calçado. Rafinha tirou o calçado e ficou descalço. E havia um homem vestido com um traje meio estranho, uma roupa escura com uma capa, e seu rosto estava pintado. E aquele homem representava tipo um sacerdote das sombras. Ele pediu que Rafinha se aproximasse. Rafinha se aproximou de um altar, onde havia um crânio humano com velas escuras e uma taça. Ao se aproximar, aquele homem apanhou um livro. E ele começou a ler aquele livro em palavras de outro idioma. Rafinha ficou encurvado em frente daquele altar. E havia 2 homens que começaram a recitar palavras também em outro idioma. Foi quando 2 mulheres vieram com um pequeno banco, uma enorme bacia de metal, e pediram que Rafinha botasse os pés para dentro daquela bacia. Então, com um punhal que chegava a brilhar dentro daquele salão, aquele homem se aproximou de Rafinha e fez um pequeno corte embaixo dos seus pés. E o sangue começou a pingar sobre aquela bacia de metal. Naquele momento, de imediato, aquelas mulheres logo começaram a fazer um curativo sobre os pés de Rafinha. E aquele homem vestido de sacerdote começou a derramar aquele sangue sobre aquela enorme estátua que estava ali. Olhando em direção àquela estátua, aquele sacerdote começou a falar no nosso idioma: ó Senhor dos senhores, Rei dos reis, conceda esse sangue dos pés desse moço, que lhe banhe, que lhe conceda poder e sucesso, assim como fortaleça a raiz de uma árvore que cresça forte. Feito aquilo, aquele sacerdote falou para Rafinha: você tem que ficar mais ou menos 7 dias sem comer carne e sem comer pão.
para que o ritual siga da forma certa, para que se cumpra os 2 anos e seu poder e sucesso venha de forma meteórica. Então, tudo aquilo sendo esclarecido por aquele sacerdote, fomos todos retirando daquele salão. E continuou seguindo tipo uma festinha naquela mansão. Algumas pessoas tomando drinks. E daquela forma a noite continuou. Quando estava amanhecendo, eu e Rafinha fomos para a limusine e retornamos de volta para a sua mansão na cidade de Leeds. Ao chegar na sua mansão, eu não aguentei e falei para Rafinha que tinha algo muito errado naquela igreja. E na sua mansão, Rafinha revelou que a cada 2 anos ele tem que cumprir o ritual de evolução de grau espiritual. Ele tem que banhar aquela estátua com o sangue dos seus pés, para que não quebre o encantamento do seu poder e sucesso e evolução no futebol. Então, continuei a passar alguns dias com Rafinha e conheci muitos lugares maravilhosos na cidade de Leeds. Passando alguns dias, fiquei muito grato, agradeci a Rafinha pelo convite. Retornei para o Brasil, indo para a cidade de Florianópolis. E comecei a contar as novidades para a minha família, mas eu não contei sobre o convite dessa igreja que eu havia ido. Naquele ano de 2020, eu continuei com a minha vida simples, trabalhando como almoxerifado naquela pequena empresa. E ao se passar 2 anos daquele ritual de grau evolução espiritual de Rafinha, tudo aquilo que aquele sacerdote havia falado começou a se realizar. Rafinha havia sido convocado para disputar 2 amistosos pela seleção brasileira no ano de 2022, pois sua carreira já estava se iniciando meteórica, pois estava acontecendo tudo muito rápido. Rafinha, naquele ano mesmo, foi convocado para disputar a Copa do Mundo de 2022. Mesmo o Brasil não tendo sucesso na Copa, Rafinha seguia em frente, brilhando de uma forma meteórica e inacreditável. Rafinha foi contratado para o clube de futebol Barcelona, da Espanha, um dos maiores clubes de futebol do mundo. E hoje, no ano de 2025, disputando a Champions League, se destacando como um dos maiores goleadores e também em assistência, Rafinha é considerado como o maior ponta do mundo e também está na lista de concorrer à Bola de Ouro. Pois hoje enxergo as coisas com mais clareza, com mais transparência, e sei que não estava num simples ritual, mas sim participando de uma seita satânica. Pois tentei compartilhar esse relato em muitos canais e fui rejeitado. Pois confesso que não segui em frente, desisti do futebol, porém vivo a minha vida humilde e simples com o meu trabalho. Mas eu sigo a Deus e não vendi a minha alma para realizar um sonho de ganância, de poder. Esse é o relato de um evangélico, relato que se chama Rafinha e o Pacto com o Diabo.